Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Proxmox. Nesse vídeo vai ser o vídeo número 8 do Proxmox, na qual nós vamos explicar um pouco mais sobre usuários, como criar mais usuários, como editar permissões, adicionar em grupos e fazer outras configurações necessárias para que cada usuário tenha acesso a algumas opções específicas. Então, se por acaso está assistindo esse vídeo e você não tem o Proxmox instalado, por favor, instale seu Proxmox. E se você não sabe como fazer isso, aproveita e veja um dos meus vídeos anteriores, porque esse vídeo é o número 8, porém já teve outros vídeos anteriores a esse. Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar exatamente nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então, como sempre, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos explicar um pouco do sistema que eu estou trabalhando. Desse jeito, se você assistindo esse vídeo pela primeira vez, você vai entender o que eu tenho. Não necessariamente que você precisa ter máquinas virtuais instaladas nesse sistema, mas pelo menos você tem que ter o Proxmox instalado nesse computador. Outra coisa, toda vez que você estiver rodando seu Proxmox, eu sugiro você não rodar em uma máquina virtual, porque ele não vai funcionar de modo correto, principalmente quando você for fazer uma máquina virtual ou um container. Mas como já falei várias vezes isso, então para não ficar repetitivo, eu só vou falar uma vez, né? Então aqui está meu data center, exatamente o mesmo que a gente utilizou nos vídeos anteriores. Se a gente vir aqui no nosso nódulo, que seria o Sauberlab, eu tenho algumas máquinas virtuais, alguns containers e alguns volumes. No meu caso, eu tenho uma máquina virtual, que seria esse aqui, 101. Eu tenho um container e dois templates. Um template para uma máquina virtual e um template para container. Tenho uma HD local, na qual está configurado todo o meu iOS, ou meu OS do Proxmox. E tem o meu VLM local também, que está configurado o resto do HD do meu iOS, o mesmo HD. Esse HD não está configurado como mirror, então se por acaso falhar, esses dois já era. Além do mais, eu tenho o meu ZFS, na qual é dois HDs em espelho, para garantir que funcione de modo correto. Voltando aqui na parte do Data Center, nós vamos vir aqui na parte de usuários. E aqui vai aparecer todos os usuários que nós temos que criar. Então esse meu usuário, que é o root, esse usuário root, ele está no domínio PAN, nós vamos explicar um pouco mais sobre isso. Ele está habilitado, ele nunca vai expirar. Isso é importante, expiração, só se você tem um tempo que você queira que acabe. Caso contrário, não é tão importante. Então nós vamos agora criar o nosso primeiro usuário. Se a gente vir aqui colocar adicionar usuário, nós vamos definir o nome do usuário, vai ser Sauberlab. Perfeito? Agora nós temos opções de PAN e a opção de VE, autenticação. Então vamos deixar na opção de PAN por enquanto. Se eu vir aqui em grupo, eu não tenho nenhum grupo. Se eu vir no tempo de expiração, eu posso definir. Essa que é a parte interessante. Vamos supor que eu quero que esse usuário é válido só por uma semana. Então semana que vem ele para de funcionar e não vai ter mais como funcionar. Ele vai estar habilitado. O nome do usuário Sauberlab, sobrenome Sauber, e-mail eu posso adicionar ou não, depende da necessidade. E aqui eu posso deixar o comentário. Vamos supor que eu quero falar assim. Eu deixei expirado por uma semana por causa que a pessoa vai trabalhar só para essa uma semana. Porém, eu posso esquecer disso. Então, eu vou falar que ele vai ser um temporário. Então, temporário e vou adicionar. Aqui ele vai aparecer o nome e o comentário. Desse jeito, eu não preciso verificar por que expirou ou por que está acontecendo aquelas coisas. Então, eu tenho o meu usuário criado. Agora, eu posso tentar acessar esse usuário? Não. Você não vai conseguir acessar por causa que você não definiu a senha. Então, mesmo que a gente venha aqui fazer o logout e vamos colocar Sauberlab e nós vamos tentar logar. Não tem, por causa que nós não temos senhas, então não tem como acessar esse usuário. Qual seria a melhor opção? Vamos entrar aqui com o meu router de volta. Aqui com o meu router de volta, eu vou entrar aqui no meu nódulo e agora eu vou aqui no shell. O que significa? Imagine que esse root ou esse Proxmox está funcionando com o sistema Linux. Então o que eu precisaria fazer? Eu precisaria criar um usuário para o meu Linux. Então, primeira coisa, nós vamos ver se esse usuário existe. Para ver se esse usuário foi adicionado com sucesso, nós podemos vir aqui colar cat etc password. E aqui vai ser todos os meus usuários e senhas que estão aqui. Porém, se olhar, não tem nenhum usuário chamado Sauberlab. Por quê? Porque ele não foi adicionado no meu Proxmox. Ou ele não foi adicionado pelo menos nesse nódulo. Então, se eu procurar ele, não tem. Então, eu vou tentar modificar a senha desse usuário para ver se eu realmente... Ele não apareceu aqui, mas eu consigo modificar ou não. Então, eu vou colocar password e daí meu usuário, Sauberlab.
e ele não existe. Então, qual que é o problema? Quando você faz esse usuário PAN, você vai criar o nome do usuário PAN para o data center, porém ele não vai ser automaticamente criado no seu nódulo, conhecido como Cyberlab. Então, nós vamos ter que adicionar manualmente ele. Adicionar manualmente esse usuário é simples, vamos limpar essa tela primeiro e vamos rodar esse seguinte comando: add user Cyberlab. Então ele vai começar a criar. Se você olhar, ele criou como 1000 e vai te oferecer para você digitar sua senha. Então eu vou digitar a senha, teste 123, e de volta, teste 123. E agora ele fala, qual é o nome? Eu posso adicionar ou não, mas no meu caso não vou adicionar nada. Ele fala, você quer colocar sim? Sim, e faço enter. Então meu usuário foi criado. Vamos verificar se realmente ele criou. Eu vim aqui, ó, e vou colocar cat, etc. E se vocês olharem, aqui no final ele já adicionou meu usuário. Isso é interessante porque agora eu posso tentar acessar a meu Proxmox utilizando a mesma senha que eu tinha configurado antes. Então, se eu vim aqui fazer o logout e entrar como Cyberlab, senha, teste 123, do mesmo jeito, e dar Enter, agora eu já consigo acessar. Por quê? Porque ele já foi criado no meu database, no meu nódulo. Nesse caso, se eu tivesse mais que um nódulo, eu deveria adicionar para cada nódulo individualmente. Caso contrário, ele não iria aparecer aqui. Ele só apareceu nesse nódulo porque eu criei na opção Cyberlab. Se eu tivesse Cyberlab 1, 2, 3, 4 e não adicionar esse usuário para todas essas opções, eu não vou ter como acessar ou ver eles, pelo menos. Então aqui eu tenho procurar, histórico e subscrição. Não tem mais nada. Por quê? Porque ele não tem permissão ainda. Como standard, ele vai só fazer a permissão do acesso ao database, no qual você consegue verificar o usuário. Você consegue remover ou configurar, mas você não consegue adicionar absolutamente nada. Além do mais, você pode vir aqui em API, a autenticação dupla e procurar. Só isso, não tem acesso a mais nada. Então vamos voltar um pouco ali atrás e ver o que nós podemos fazer. Nós vamos vir aqui e vamos fazer o logout. E nós temos duas opções. Nós temos a opção PAN e nós temos a opção Proxmox. Como você sabe, o Proxmox tem a função Linux, então você tem ou a função de adicionar o seu usuário, ou você teria outra opção que seria o VI do Proxmox. Então vamos entrar de volta como root, do mesmo jeito. Vamos colocar nossa senha. E agora nós estamos acessando como root, nós vamos vir aqui na parte do usuário e nós vamos tentar adicionar um outro usuário. Vamos colocar exatamente o mesmo nome, Cyberlab. Porém, nessa vez eu vou vir aqui adicionar como Proxmox VI. E Proxmox ele já me ofereceu a opção de criar nossa senha. Então nós vamos criar nossa senha. Vou colocar a mesma senha que nós queríamos. Grupo ainda não adicionei. Inspiração vou deixar ilimitada. Nome o resto vou deixar em branco, porque para mim tanto faz. Vou colocar adicionar. Agora tem dois usuários. Tem o usuário como PAN e tem o usuário como PVI. Então esse PV seria o usuário do Proxmox. Esse usuário PAN, na verdade, Linux PAN, ele está relacionado ao nosso nódulo. Então se eu tivesse outros nódulos, eu teria que adicionar manualmente. Mas vamos fazer o teste. Vamos tentar entrar como Proxmox. Nós vamos fazer aqui o logout. Nós vamos modificar aqui para Proxmox e nós vamos tentar fazer o login. Agora nós vamos colocar o nosso usuário Cyberlab e vamos tentar entrar, mas como Proxmox e vamos colocar login. Nesse caso, eu não precisei adicionar no meu nódulo, porque eu já tenho acesso a esse nódulo. E se vocês verem aqui, não sei se está cortando a imagem, mas ele está como PV. Então agora nós vamos fazer o logout. E nós vamos entrar como root de volta. Lembre, se por acaso você mudou para Proxmox, você tem que mudar para PV. Mas vamos tentar fazer o login como Proxmox. E nós não temos esse usuário. Por quê? Porque esse usuário é só para o PAN. Então nós vamos modificar e vamos entrar. Nós estamos com o nosso usuário de volta. Nós vamos entrar aqui no nosso data center e nós temos dois usuários, que seria o Cyberlab, um deles como PAN, um deles como PV. Então até o momento, o que nós entendemos? Se por acaso nós criar como PAN, nós temos que criar o nosso usuário no nosso nódulo. E se eu vim aqui colocar shell, do mesmo jeito que eu tentar, nós podemos ver se nós temos dois usuários e no caso nós só temos o nosso Cyberlab. E no meu caso do PV, eu não preciso adicionar, mas vamos verificar, vamos tentar criar um novo usuário. Vamos colocar Cyberlab 1, só para garantir que não vai ser o mesmo. E vou colocar VI, vamos colocar nossa senha de volta. E vamos adicionar. Então, se eu vim agora testar se realmente vai aparecer alguma coisa no meu usuário Cyberlab, eu venho aqui em Cyberlab, em Shell, exatamente onde eu selecionei, e vou rodar aquele mesmo comando. E aqui ele não apareceu nenhuma informação do meu usuário Cyberlab 1.
Mas será que eu continuo tendo acesso como Sauberlab 1? Vamos testar, vamos fazer o logout. Vamos colocar Sauberlab 1, nós já estamos com o VI, vamos colocar nossa senha. E nós temos acesso, porém naquela mesma página, porque ainda nós não configuramos nossa permissão. Nós não fizemos mais nada. Então nós vamos fazer o logout e vamos entrar como root again. Aqui como root nós podemos começar a configurar nossas permissões. Então vamos fazer a questão de grupo. Vamos falar que eu vou criar o usuário 1. Não sei, eu posso criar qualquer nome. Ou vai ser departamento casa. Repare, essa questão de grupo não tem mais nenhuma opção para eu criar. Só o nome e fazer comentário. Por quê? Porque aqui você cria o nome dos grupos. Aqui na parte de permissão nós podemos adicionar a permissão de cada grupo. Então não vamos criar dois, né? Nós vamos criar casa, vamos criar admin. Só para deixar e vamos colocar admin em casa. Antes a gente começar a adicionar as permissões e vermos qual grupo que vai ter determinada permissão, nós vamos vir aqui e colocar em regras. Aqui em regras ele vai ter uma explicação geral e você pode adicionar outras regras, porém no meu caso essas regras são mais que suficientes. Então se a gente vir aqui no acesso, no access, então não tenho permissão de absolutamente nada. Se eu vir em padmin, eu tenho a permissão de database, allocation, dataset e outros. Se por acaso eu criar a permissão de a pass system, então vai ser permissão de modificar, sincronizar, console e tem outras permissões. Se por acaso tiver alguma coisa que você queira para uma permissão específica, você pode vir aqui em criar e você pode adicionar os privilégios que você quiser do modo específico, mas no meu caso eu vou utilizar o primeiro como admin. O segundo nós vamos criar como user admin. Então o primeiro vai ser o administrador geral e o segundo ele vai ter permissão só de criar novos usuários. Então nós vamos vir aqui em permissão, adicionar, vamos criar uma permissão de grupo. Se por acaso você quiser uma permissão específica para um usuário, você pode criar, mas no meu caso permissão de grupo. Vamos selecionar quais são as pastas que nós queremos que ele tenha acesso. Então vamos supor, nesse caso eu vou ser administrador, então eu quero que tenha acesso a absolutamente tudo. Mas se for um usuário local, talvez eu queira só como pool, ou só como storage, ou só como nódulo, ou só grupos, ou alguma coisa. No meu caso, eu vou querer acesso total. Vou selecionar qual dos grupos que eu quero. No meu caso, vai ser o administrador, porque assim eu quero permissão total. E vou colocar admin e propagação e vou adicionar. Então, se eu deixar esse usuário administrador, ele vai ter permissão de acessar todas as pastas. Além do mais, ele vai ter permissão como administrador e a propagação é true. Então, significa que todos os usuários desse grupo vão ter a mesma permissão. Agora, nós vamos vir aqui adicionar grupo de volta. Nós vamos deixar só acesso, mais nada. E nós vamos colocar grupo, casa, e nós vamos criar aquele grupo casa como... Nesse caso do user admin, ele vai ter permissão só de adicionar usuários nesse Proxmox. Por quê? Vamos supor que essa pessoa vai estar trabalhando só para ficar adicionando outros usuários. Alguém começa numa empresa, ou alguém começa em um certo departamento, e eles vai utilizar esse usuário só para adicionar novos usuários e definir algumas permissões ou alguns grupos. Então, desse jeito, nós podemos deixar como usuário e vamos adicionar. Até agora, nós temos esses dois. Então, agora nós vamos vir na parte de user. Se a gente vir na parte de user, daí agora sim nós podemos definir os grupos que nós queremos. Então, vamos colocar o Sauberlab 1, que vai ser editar, e nós queremos que ele entre no grupo casa. Nós vamos colocar OK. E esse usuário que seria do PAN, eu quero que editar ele e quero que seja administrador. Então, vamos colocar admin e vamos dar Enter. Então, desse jeito, se a gente vir aqui na parte de grupo, nós sabemos quais usuários que estão presentes nesse grupo. Ou também nós podemos vir aqui em grupo, editar e nós sabemos qual grupo que ele está presente. Nós podemos adicionar mais que um grupo. Sim, nós podemos adicionar. Imagine que você queira aumentar a quantidade de permissões, você pode adicionar. No meu caso, eu não vou salvar, então vou fechar isso. Então agora é a hora de testar para ver se realmente isso funcionou e está tendo acesso às informações totais. Então, vamos vir aqui, vamos fazer logout. E vamos primeiro adicionar como Sauberlab 1. Então, Sauberlab 1. Se vocês se lembram, esse usuário vai ser Proxmox e minha senha teste123 e vamos dar login. Aqui desse jeito, como eu falei, esse usuário era só permissões de adicionar usuários. Então eu posso adicionar o usuário, eu posso editar algumas coisas do usuário, mas eu não consigo editar muita coisa. Então vamos vir aqui adicionar e nós temos como adicionar permissões, remover permissões. Nós temos como modificar e adicionar ou remover permissões,
mas nós não temos como fazer absolutamente nada. Então, se por acaso esse usuário remover ou alterar as permissões, ele não tem acesso a isso. Mas vamos testar agora o nosso usuário Cyberlab que nós fizemos como administrador. Então, nós vamos vir aqui, fazer o logout. Vamos colocar o meu usuário, Cyberlab. Nós vamos entrar com PAN, por causa esse usuário estava com PAN, e vamos colocar nossa senha. Agora que nós abrimos, nós temos o mesmo acesso como administrador. Nós temos acesso a todas as nossas máquinas virtuais, nós temos acesso a todos os meus pools e todas as outras informações. Desse jeito eu posso fazer absolutamente tudo como administrador, mas daí você vai me perguntar, Alan, mas eu ainda não entendi, por que eu vou criar PAN e por que eu vou criar Proxmox VIA? É muito mais fácil eu criar tudo como Proxmox. Sim, tem razão, mas vamos vir aqui na parte Helms. Helms, ele vai ter a opção Linux PAN Stand Authentication, então significa que ele vai ser autenticação para o seu nódulo. Por que é interessante ter essa autenticação? Imagine que o usuário tenha que acessar esse Proxmox através do SSH. Então, a única opção que você teria é utilizando o seu PAN, porque ele vai criar um usuário ou um sistema de autenticação no seu Proxmox, ou quer dizer, você vai criar esse sistema de autenticação. Porém, se eu vim aqui na parte de PI, ou Proxmox, eu não vou ter essa autenticação específica para acessar através do SSH. Então, uma das diferenças é, se você precisar essa autenticação do SSH, eu sugiro você criar PAN. Se por acaso não precisar autenticação do SSH, nem perca tempo, vai criar Proxmox. Outra coisa, se você criar PAN, você tem que criar o usuário em 2 lugares. Então, imagine que você vai ter muitos usuários para criar. Você vai ter que criar um aqui, usuário, e depois vai vir aqui e criar outro usuário. Depois vem aqui, cria e cria. No caso do Proxmox, não precisa criar. No meu caso, eu adicionaria quase todos os usuários como Proxmox VI, e se por acaso você precisar que esse usuário tenha acesso ao SSH, daí eu ia adicionar como PAN. Então, galera, espero que tenha ficado claro a diferença entre o usuário PAN e o usuário Proxmox, além do mais que seja claro como você adicionar permissões para usuários e adicionar novos usuários para o seu sistema. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!